em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Podem sentar, queridos, vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, Tua palavra, Pai, Tua palavra pregada, Tua palavra lida, Tua palavra cantada. E quando oramos, Deus, também pela Tua palavra, nos ensina, Deus, a orar como convém pela Tua palavra, Deus. Que maravilha a suficiência, a excelência, a exclusividade da Tua palavra, Deus, em nosso culto ao Senhor. Pai, na pregação da Tua palavra, suplicamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, com Teu Santo Espírito, Pai, aplica a Tua palavra pregada em nossos corações. Aos possíveis, Deus, e sabemos que constantes assaltos que há na nossa mente, quanto ela ser dispersada, Pai, para qualquer coisa que comparada à Tua palavra é futilidade. Não há nada tão importante, Deus, quanto a Tua palavra, antes ou depois do culto, Deus. Então, Deus, a Tua voz seja ouvida, Pai. Tem misericórdia da limitação, das minhas limitações. Apenas a Tua palavra, Deus. Apenas a exposição da Tua palavra. Edifica o Teu povo, salva pecadores, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu sei que a introdução, quando se prega lectio continuo, toda a Escritura, talvez seja cansativo a introdução. Ela é muito necessária, não apenas pelas pessoas que vão assistir depois pela internet, ou pelos nossos visitantes que estão conosco a primeira vez. Para que possam entender todo o contexto daquilo que nós, quando eu digo a grande maioria, já estão familiarizados. Veja, a nossa diligência, nossa incansável diligência em direção ao descanso do Senhor é o nosso grande tema. É aquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus e tem nos enchido de grande e boa expectativa e também de conforto, porque o Senhor tem nos dado essa segurança através da sua palavra. Exortações para a incredulidade, pois há também um destino para os incrédulos, mas o conforto, a alegria para os crentes que perseveram, para os santos que perseveram até o fim, entrarão no gozo do Senhor, entrarão em seu descanso. Então, no sermão passado, nós vimos que para entrar nesse descanso, para ter obediência ao que? A palavra, a espada de dois gumes. E o Senhor falou aos nossos corações. Mas, queridos, esses 3 versículos, do 14 ao 16, nós, então, temos a palavra, nós entendemos a palavra. Quem, então, intercederá por nós? Quem é que entende o que é que eu tenho passado por ter vivido uma vida cristã? Quem é que me entende o que tem acontecido com a minha vida, o que aconteceu, porque eu tenho vivido por modo digno do Evangelho? Quando o Senhor converteu o meu coração, e eu digo não, eu tenho uma personalidade cristã agora, e eu digo não, eu me oponho ao pecado, ao meu antigo eu, a minha natureza caída e morta,
que nós vimos hoje pela manhã, eu tenho que mortificá-la todos os dias, porque ela insiste em se reerguer, ela insiste em voltar de novo e nos assediar e nos atacar. Devemos mortificar o nosso velho homem. Devemos, inclusive, prostrá-lo no chão, e quando ele estiver no chão, continuar mortificando, continuar espancando esse velho homem, para que apenas Cristo, ele viva em nós. Nós temos sido enriquecidos e fortalecidos e cada dia mais encorajados quando ouvimos a sua palavra sobre esse descanso, porque é o destino final, é o destino supremo do homem. Vivemos peregrinando com esse objetivo, pois não somos desse mundo. Nós não fizemos a nossa casa na Babilônia. Nós somos peregrinos. Interessante que esse tema agora do sacerdote é um tema que vai permear ainda extensivamente por toda a carta. Lutero, me perdoem, ele entende que, e alguns outros teólogos, alguns outros comentaristas, que o capítulo 5 começa a partir do versículo 14 do capítulo 4. Lutero, inclusive, ousadamente, quando foi traduzir a Bíblia para a língua alemã, ele simplesmente começou o capítulo 5 dessa carta no versículo 14 do capítulo 4. Nesse versículo 14, da qual nós vamos ouvir a pregação. Irmãos, eu quero que vocês entendam, então, o que é que estava acontecendo entre os hebreus, os destinatários dessa carta, o que estava acontecendo com eles para que o autor pudesse escrever, inspirado por Deus, essa carta. Uma carta, como eu já disse, dá para ver um tema urgente nela e um desejo de pregar na mente das pessoas aquilo pelo qual o Senhor tem vocacionado esse, certamente, apóstolo para que ele escrevesse a igreja. Então nós sabemos que mais ou menos 65 depois de Cristo, pouco mais, então, de 30 anos que Jesus havia cumprido a sua missão, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua assunção aos céus, para estar à direita do Pai Todo-Poderoso. Alguns apóstolos ainda estavam vivos. Tudo indica que a religião judaica também estava muito viva. E a religião judaica, então, estando viva, Cristo ia ser veementemente perseguido e atacado. E não ainda pelos judeus somente, mas também pelo imperador. Tudo indica que a localidade dessa igreja, onde estavam esses hebreus, era Roma, pela grande perseguição que havia na época. Religião judaica, religião legal, permitida pelo imperador, mas Cristo não poderia ser pregado, Cristo não poderia ser professado. Então, irmãos, a perseguição dos crentes era, por demais, horrenda. Crentes perseguidos, espoilados, todos os seus bens arrancados, torturados e levados à morte. Como nós sabemos, colocados em estacas vivas e queimados para que pudesse iluminar a cidade. Tudo porque professavam o nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, qual é a solução então? Nós somos crentes, nós não vamos abandonar a nossa fé. Certamente era isso que os hebreus diziam. Nós somos crentes, mas estamos impedidos de professar o nome do Senhor, de viver por modo digno desse evangelho, desse Cristo. Hebreus capítulo 12 vai nos mostrar qual é a real condição dessa igreja. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14, mostra então que essa igreja corria grande perigo. Eles estavam com a fé enfraquecida, eles não estavam mais efervescentes como antes. Diz assim o texto: tendo cuidado, irmãos, jamais a incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio
tivemos. E aí nós lemos ainda mais. Nós vemos que alguns irmãos já tinham desistido de frequentar a igreja. É perigoso ir à igreja. E se formos à igreja, vamos ser incitados então a ouvir sobre Cristo, a continuar pregando Cristo e vivendo por Ele e nele. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nos diz mais, então, a carta aos Hebreus. Alguns irmãos iam ao culto, mas não prestavam atenção na palavra. Pouco caso, tratavam a palavra de Deus levianamente. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A igreja estava inclinada ao desânimo, irmãos. Hebreus 12, 12 diz: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. A igreja estava mergulhada no desânimo. Mas ainda, queridos, mais ainda, em vez de estarem prontos a ensinar a outros, a edificar a outros, aos novos na fé que iam chegando, o desinteresse era tal. Eles não aprendiam absolutamente nada, nem as coisas básicas do Evangelho, nem muito menos as mais profundas. E aí, como crianças sempre, eternamente crianças infantes, dando trabalho na igreja. Hebreus 5, 12, do 12 ao 14. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 10, 32 ao 34 mostra que a igreja mudou. Era uma igreja que ficava firme, mesmo perdendo tudo. Mesmo perdendo os bens, mesmo perdendo famílias, prazeres, os aplausos, a simpatia do mundo. Hebreus 10, 32 ao 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentares grandes lutas e sofrimentos. Ora, expostos como que em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. Já não era mais essa fé. A igreja desanimada e a igreja desistindo. Qual era a solução então? Qual era a solução então para esses irmãos? Creio eu que eu vi o pragmatismo. Creio eu que eu vi o grande conto. Corrente de ideias é o pragmatismo, que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. O que importa é que a gente vai permanecer igreja hebreia, o que importa é que nós vamos crer em Deus. Mas será mesmo que dessa forma entrarão no descanso prometido desse Deus? Nós precisamos dar jeito. E talvez os inteligentes da época, toda a igreja tem os metidos a inteligentes, os sábios, os sabichões. Talvez esses sabichões chegaram e disseram: olha, podemos crer nos anjos, nos devotemos a ele. Mas então, o autor de Hebreus, no capítulo 1 ao 2, vai dizer: Cristo, ele é superior aos anjos. E aí nós vimos na pregação, você pode ter inúmeros anjos de estimação e estar crendo nele e não no Senhor. Mas houve então outro conto, outro conto, Moisés. Moisés recebeu da mão dos anjos. Foram os anjos que deram a lei, então vamos crer nos anjos. Não, então não pode, é Cristo. Mas Moisés que recebeu a lei do Senhor. Nele podemos crer. Ele não é um tipo. Capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 2. O autor de Hebreus, com veemência, exalta Cristo e mostra que ele é superior a Moisés. Mas havia mais.
os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 7, versículo 8. Foi outra saída. Cristo é superior, nós vamos ver isso, aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. Capítulo 8 ao capítulo 10, o autor se dedica a mostrar que também era um engano se devotar aos sacrifícios do Antigo Testamento. Cristo já veio, isso não significa mais nada, foi abolido todo e qualquer sacrifício, porque o Cordeiro de Deus veio ao mundo, foi imolado, e essa oferta satisfez ao Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, expiando a nossa culpa, o nosso pecado. Por que se devotar então a esses sacrifícios? Vocês estão tentando invalidar a graça do Senhor. Então segue a carta com mais doutrina, com mais doutrinas e exortações. Eu quero que vocês olhem mais uma vez, queridos, para o versículo 14. O versículo do capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Sabemos que no capítulo 2, no versículo 17, no capítulo 3 também, no versículo 1, Cristo já foi falado como sumo sacerdote. Ainda para frente, como eu já disse, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, todos eles vão falar de Cristo como sumo sacerdote. Mas nos diz o texto que esse sumo sacerdote é o grande sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, essa é a grande resposta. Olha, ele faz questão de colocar o nome Jesus. Ele faz questão de dizer, esse Jesus, o enviado que é o Cristo, para que possa ser lembrado que nesse Jesus ele é a oferta, para que possa ser lembrado em Jesus toda a obra redentiva. Ele diz, esse Jesus, ele é o grande sumo sacerdote, por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas um sumo sacerdote como Arão, ele não é um sumo sacerdote araônico, ele não é homem simplesmente, ele também é Deus. Ele penetrou aos céus, ele não apenas penetrou momentaneamente no Santos dos Santos e ficou ali na presença do Senhor. Porque o grande, ele é grande porque ele habita constantemente na presença do Senhor. Arão simplesmente, uma vez por ano, na presença do Senhor, alguns instantes. Então ele é o grande sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 10, versículo 21, vai dizer que ele é grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E Hebreus 13, 20 diz que ele é o grande pastor das ovelhas. Ele quer dizer, olha, Cristo, ele é o grande pastor, Cristo é o grande sumo sacerdote, ou seja, ele está acima de qualquer pastor, ele está acima de qualquer sacerdote. Quando ele coloca grande, ele já quer colocar essa exaltação de que está acima, muito superior, sem comparação. E ele diz que esse grande sumo sacerdote penetrou os céus. Penetrar os céus é entrar na presença de Deus. Irmãos, nós sabemos pela própria Bíblia, o céu não é o lugar da habitação de Deus. A expressão de céu é por causa da infinitude do nosso Senhor. Mas diz que ele está acima dos céus. Ele não está no lugar onde foi criado por ele mesmo, para nós, na sua criação para nós. Ele penetrou os céus. O sumo sacerdote apenas penetrava os santos dos santos. Jesus Cristo, como diz em Hebreus 9, 24, está para sempre na presença de Deus. Diz também, queridos, conservemos firmes a nossa confissão. O autor se inclui, então, nessa exortação. Conservemos. Veja, o autor se inclui, então qual o motivo de você tentar se esquivar dessa exortação?
Qual o motivo de você nessa noite não aplicar em sua vida? Qual o motivo de você relutar contra a palavra do Senhor? Como uma bigorna que responde, que revida aos golpes do martelo. Conservemos firmes essa confissão. Firmes, porque não há motivo para temer ou abandonar essa confissão. Por que tememos? Olha, devemos nos apegar com mais firmeza, foi o que nós já vimos. E agora, olha, a nossa confissão ela deve ser firme. A nossa confissão ela não deve ser oscilante. A nossa confissão não deve ser de acordo com as circunstâncias. Porque hoje eu acordei bem, eu não acordei bem, porque eu estou passando por isso na minha vida. Nós vamos ver, inclusive, que nós precisamos guardar firmes, porque Cristo, Ele também viveu como nós vivemos. Então veja, eu preciso guardar firme. O tempo todinho sendo atacados, nós somos atacados. Em nenhum momento é dito nesse púlpito que uma vida cristã ela é fácil. Em nenhum momento vocês foram enganados ou mentindo. Dissemos qualquer coisa dessa natureza. Quando ele declara, você precisa ser firme, é porque ele sabe dos constantes abalos que vocês sofrem. Firmes, porque o autor sabe dos grandes contos e mentiras que eles estavam ouvindo sobre o Evangelho. Viu como é bom a gente entender, inclusive, o contexto? A igreja hebreia estava sendo abalada por contos, formas fáceis de ser crentes. Qual é a dificuldade de vocês em ser crente? Então eu vou apresentar uma saída para vocês. Não é porque eu não posso me desprender disso. Então, meu irmão, seja crente desse jeito. Qual é a grande mentira? Venha como você está e permaneça como você está. Ninguém vai botar o dedo na sua vida. Não importa qual será a sua confissão, contanto que você venha e você experimente do ópio e isso te vicie, e você venha outra e outra e outra vez e se torne dependente de mentiras e de contos. Esse era o grande problema entre os hebreus. A fé é abalada e ele vai dizer, não, é Cristo, Ele é suficiente. E não Cristo apenas como um nome, Cristo não apenas cantado numa música barata, mas Cristo como o autor e consumador da sua fé. Cristo como o salvador da sua vida, mas como Senhor, no centro da vontade da sua vida. E você se submetendo e servindo a Ele. Por isso que Ele diz, por isso que Ele exorta. Firme. Deixa eu dar um exemplo como é firme. Firme o jeito como você se dedica no seu trabalho. Firme como você se dedica para poder ser aprovado num concurso, na faculdade. Firme como você jura ser para aquela moça ou para aquele rapaz quando você quer a mão dele, quando você quer a mão dela. Nós somos firmes em nossas personalidades para tantas coisas. Deixa eu dizer mais, firme como o seu orgulho bestial e satânico, da qual você não abre mão, mas ser firmes na confissão do Senhor, firmes nessa confissão de fé no Senhor, das verdades cristãs. Todo mundo quer ser infante, todo mundo quer ser fraco, todo mundo quer ser tímido. Olha como eu aprendi quando Paulo escreve a Timóteo, o teu progresso tem que ser manifesto a todos. Timóteo era tímido. Timóteo era tímido. Ele poderia ter usado para todo mundo a desculpa de dizer, não, porque eu sou humilde, não quero estar me mostrando para ninguém. É o teu progresso na fé que tem que ser manifesto a todo mundo. A tua firmeza na fé tem que ser vista por todo mundo. Ele fala conservar firme. Só se conserva algo com o devido cuidado, com a devida preparação. Como se vai conservar firme a fé no Senhor, sem a sua palavra, sem essa espada de dois gumes,
que discerne aquilo que é incapaz do ser humano discernir, aquilo que aponta em mim o que é errado, aquilo que me fere e diz, você é orgulhoso mesmo, você é soberbo mesmo, isso é pecado e você precisa abandonar esse pecado. Essa espada, nós vimos nos versículos anteriores, faz isso conosco. Ela discerniu, ela mostrou a você. Firmemente você precisa conservar a sua confissão. Temos que conservar firme essa confissão para poder entrarmos no descanso prometido. Romanos capítulo 10, versículo 10, diz que a gente tem que professar com o coração e com a boca. Olha só, que confissão! Aquela fé que você diz ter, ela também precisa ser vivida e professada. Não, eu tenho fé. A tua fé só serve para você, a tua fé não edifica a igreja, a tua fé não constrange o mundo ao redor de você. Uma luz que não ofusca, não é a luz de Cristo, é você tentando brilhar, meu irmão. É você tentando brilhar no mundo. A sua própria luz, um vagalume doente. Mas a luz de Cristo, se ela não ofusca, reveja o seu cristianismo, reveja essa sua fé que você tem conservado. Essa fé que você diz ser tão firme nela. Versículo 15 diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se você voltar ao capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Hebreus 2, 18 diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele volta a dizer, porque esse nosso sumo sacerdote não é um sumo sacerdote que não se compadece de nós, das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Mas, veja, desconsidere toda a tentação, desconsidere toda a fraqueza, porque ele não pecou. Nós temos esse sumo sacerdote. Ele desceu ao nosso nível, não usurpou ser o próprio Deus, assumiu a forma de servo. Nós temos sim um sumo sacerdote que desceu ao nosso nível, que não deixou de ser 100% Deus, continuou sendo 100% Deus, mas também 100% homem. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3 diz que ele foi tentado por Satanás. Vamos abrir nossas Bíblias? Mateus capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, Jesus homem aqui, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja, a grande sabedoria satânica usa de Bíblia para enganar.
usa a própria Escritura para enganar. Como eu e você estamos sujeitos a usar a própria Bíblia para usar como defesa da nossa hipocrisia e do nosso falso evangelho que vivemos, da nossa falta de confissão que nós não conservamos. Eu posso ser tentado em usar a própria Escritura para me defender. A Bíblia foi usada, e Jesus Cristo usa um princípio que nós falamos tanto na doutrina reformada. Ele usa a própria Escritura para defender-se. Sola Escritura. Ele responde com Bíblia. Ele foi tentado. Teve fome, homem. Depois de ressurreto também, teve fome e comeu. Ele adentrou os céus como homem. O sumo sacerdote permanece como homem nos céus. Teve fome depois que ressuscitou. Foi tentado. Não pecou. Tentação não de comer somente, mas a tentação de ser enganado. Tentação de desobedecer a palavra de Deus. A tentação de não conservar firme a sua profissão, a sua confissão. Irmãos, ainda em Mateus capítulo 14. Não, ainda em Mateus, só que no capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versículo 33, irmãos. A partir do versículo 33 até o versículo 44. Você já se irrita, você já se ira pelo próprio Senhor. Veja que tentação, irmãos. Em sua fraqueza. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois que o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis os santuários e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou o Filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Desça da cruz. Você não disse que é Filho de Deus? Desça da cruz. Depois de tanta humilhação, prove que você é Deus e desça da cruz. Salve-se a si mesmo, você não salva as outras pessoas. Talvez você continue debochando da palavra de Deus e tratando-a levianamente, porque você nem mesmo foi salvo pelo Senhor. Você nem mesmo experimentou a salvação em Cristo Jesus. Talvez seja isso porque você segue conservando a mentira, o orgulho e a soberba e não professando a fé nele. O cuidado é tão grande, irmãos de Deus, tão perfeito, que ele não permite que nós sejamos tentados mais do que nós suportamos.
Veja, ele foi tentado, se compadeceu de nossas fraquezas, tentado em todas as coisas, é isso que diz o texto, em todas as coisas como a nossa semelhança. Ele sabe exatamente o que é que você passa. Homem, ser humano, tentações, fraquezas, as dificuldades. Tem dias que você pode dizer, mas ninguém me entende. Ninguém sabe da depressão em que eu me encontro, ninguém sabe a ansiedade que eu me encontro, o pânico em que eu me encontro, o suar sangue no Getsemane, no lugar da prensa de óleo, onde aquele líquido precioso, o azeite era extraído. Getsemane, naquele jardim, a depressão dele foi tão profunda, cientificamente, inclusive, provado nos nossos dias. Sendo a depressão tal, os poros se dilatam e borbulha sangue. O do nosso Salvador escorria e caía sobre a terra. Tamanha a sua depressão. Ele entende o que são temores, o que são depressões, o que é ansiedade. Ele entende o que é o pânico. Eu não sei qual é o seu medo. O dele era um Deus puro, perfeito, santo. Tem que receber pecado. Esse era o grande medo dele. Se tornar pecado, se fazer maldito, porque é isso que diz as Escrituras. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldição por mim e por você. Talvez a sua angústia seja por dinheiro, a sua angústia seja por alvos inatingíveis. Talvez sua angústia seja por conquistar a Babilônia. A angústia dele foi o que ele precisou passar para dar o descanso a vocês, para que vocês pudessem ser salvos, para que vocês pudessem crer nele hoje, nessa noite, confiadamente, poder permanecer e conservar a profissão de fé nele. Pública, inclusive, profissão de fé. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja que Deus maravilhoso. Ele não vai dar uma tentação que você não possa suportar e Ele vai te dar o livramento. Ou seja, meu irmão, quando você peca, a tentação que Ele lhe dá todos os dias, Ele dá na medida que você pode dizer não. Você não precisa continuar sendo o homem que você é, você não precisa continuar sendo a mulher que você é. Ele coloca você numa tentação com a possibilidade, junto com ela, a força de você dizer não. Então, todas as vezes que você cai e peca, deixa eu dizer para vocês, a culpa é sua. A culpa é sua quando você quer tentar expor Cristo à vergonha novamente na cruz. Porque é o que você faz quando você tenta viver uma vida, conhece as verdades cristãs, conhece a obra desse sumo sacerdote sobre a sua vida e você quer viver deliberadamente no pecado. A culpa é completamente sua. E vai chegar um dia que você vai prestar conta, porque existe um escrito de dívida que está sendo cada vez mais acumulado e ele será cobrado pelo Senhor. Réu do corpo do Senhor, culpado diante do Senhor. A palavra de hoje é que esse sumo sacerdote,
Ele pode livrar você dessa culpa. Ele conhece os seus sofrimentos, as suas dores, a dificuldade que você está agora pensando, se eu me tornar um crente hoje, e se eu for na onda desse cara aí que ele está falando, será que é verdade o que ele está dizendo sobre a Bíblia? Eu estou tentado, então, no meu coração, a minha inclinação é aceitar e a viver para a honra e glória desse Senhor. Mas eu sei o que é que eu vou perder na minha vida. O Senhor Jesus conhece o teu coração, Ele já viveu como homem. Mas Ele também quer livrar você da sua culpa, da remissão do seu pecado. Irmãos, diz o texto com clareza: foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, em sua fraqueza, mas sem pecado. Você sabe o que é ser tentado? Eu tenho certeza. Você sabe o que é ser enfraquecido e estar prostrado e estar arrasado? Mas será que vocês sabem o que é ser tentado e não pecar? Há quanto tempo vocês são tentados e não pecam, porque conservam firmes a profissão de vocês, a confissão de vocês? Não pecam. Sou tentado e não peco. Aí você diz: eu sou tentado todos os dias. Para de hipocrisia. Tentação é aquilo que te arrasta. Tentação é aquilo que te inclina, é aquilo que te puxa para baixo. Tentação é aquilo que você vai ter prejuízo mundano, porque você vai dizer não. Vai perder o sorriso, os aplausos, bens materiais, prazeres. Mas você diz não. Cristo foi tentado, mas não pecou. Meu desejo é que sejamos desafiados hoje a viver sendo tentados, mas sem pecar, a semelhança do nosso Senhor. Jesus Cristo foi o único, irmãos, depois de viver uma vida perfeita, entrou no descanso do Senhor. Se nós quisermos entrar também no descanso do Senhor, tem que ser através do sumo sacerdote, desse Deus, homem, desse Deus que está à direita do Pai, declarando todo aquele que é seu justo. O versículo 16 e o último diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, essa carta é cheia de exortações. Exortações para que vocês mudem as suas ações, para que vocês mudem os seus planos, a vida como vocês vivem. Nesse momento agora, a orientação ela é bem diferente. A palavra é bem diferente. Ainda há uma exortação única. A exortação é: ore, mas ore de maneira ousada. Ore de maneira firme. Ore com confiança. Você pode se aproximar do Senhor. Veja, a palavra aproximar é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para se referir aos sacerdotes, quando eles se aproximavam de Deus com os sacrifícios. Nós vamos ver em Levítico 9, em Levítico 21, Levítico 22, em Números 18, os sacerdotes. E o texto usa essa mesma palavra, essa mesma expressão, se aproximar, quando eles traziam em suas mãos o animal para ser imolado. Nós sabemos como João Batista confessou quando viu, exultou quando viu vindo o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso me aproximar por causa do sacerdócio universal, porque o sumo sacerdote, ele que é a própria oferta, ele permite, ele abre o acesso. Não preciso mais de nenhum sumo sacerdote. Ele é o meu sumo sacerdote. Então eu posso me aproximar, ou seja, eu trago comigo o Cordeiro de Deus imolado. Eu trago comigo o sangue já aspergido. Então eu posso entrar diante do Senhor. Eu posso permanecer na presença do Senhor. O sumo sacerdote ofereceu uma oferta suprema a Deus. Ele ofereceu a si mesmo, para nossa alegria eterna. Veja, você que há
teme, como é que eu posso chegar diante de Deus se eu sou tão pecador? Eu olho para a multidão dos meus pecados e eu digo, religião evangélica não cabe para mim. Isso que está sendo dito não cabe para mim, porque eu tenho tantos pecados que ninguém sabe, são ocultos. Só Deus sabe. A quantidade dos seus pecados, ou a intensidade dele, talvez seja um que você acha que é imperdoável. O seu pecado não é maior do que a graça de Deus. O seu pecado não vence o sacrifício desse cordeiro. O sangue do cordeiro é mais precioso, é mais poderoso do que o seu pecado. De maneira que ele pode invalidar, ele pode apagar o seu pecado para sempre e remover a sua culpa. Você não precisa mais viver pesado com culpa. Você pode se aproximar do Senhor. Queridos, esse grande sumo sacerdote, ele sendo a própria oferta, é incrível que ele agradou a Deus. Veja, por que é que eu posso me aproximar? Porque essa oferta agradou a Deus, apaziguou a ira de Deus. Deus se opõe a toda forma de pecado, seja qual for o pecado ou a quantidade deles. Qualquer forma de pecado Deus odeia, é contrário à sua natureza. Deus odeia o pecado. Em quem habita o pecado? Em mim e você. Então eu preciso de um sumo sacerdote. Eu preciso de uma expiação dos meus pecados. Eu preciso de um sacrifício que agrade a Deus. A minha vida não vai satisfazer porque eu sou um pecador. Então você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo. Ele é a única salvação para esse nosso maior problema. Esse sumo sacerdote hoje chama você para vir ao trono da graça. Você que é tentado, você que caiu novamente, você que está cansado, ele diz então, venha ao trono da graça. O trono da graça é literalmente o reinado do Filho de Deus. Ele reina ao lado direito do Pai, no lugar de mais alta honra e glória. Então ele vai dizer confiadamente, ou seja, sem medo do julgamento, sem medo da reprovação, sem medo da ira de Deus, mas sim do seu olhar benevolente, do seu olhar amoroso, que diz hoje, vem, mas vem para sempre entrar no gozo do teu Senhor. E ele diz, para que você possa receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Muitas vezes a palavra graça e misericórdia são colocadas como sinônimos. O comentarista Westcott, ele faz uma distinção nas palavras, merece nossa atenção. Ele diz, o homem precisa de misericórdia por causa das falhas passadas e de graça para as obras futuras e presentes. O homem precisa de misericórdia por causa das falhas passadas e graça para as obras futuras e presentes. Mas espera aí, sobre as realizações delas, como funciona? Ele diz, a misericórdia é para ser tomada, pois ela é estendida aos homens em sua fraqueza. Já a graça ela é para ser buscada pelo homem de acordo com a sua necessidade. Eu posso finalizar então, irmãos, e perguntar a vocês, perguntar a mim também, qual é a sua necessidade essa noite? Veja, você já entendeu, eu tenho Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, eu confio, ele penetrou os céus, ele está diante de Deus, então ele pode interceder por mim, ele concluiu a sua obra, redentiva, eu posso ser salvo por ele, eu preciso conservar firme então essa confissão, eu não posso vacilar. Ele diz, porque Deus se compadece de mim, e sabe por que ele se compadece de mim? Porque ele me entende, ele foi homem, sofreu todas as coisas que eu sofro, então ele sabe o que eu sinto. Isso deve causar em você uma necessidade de aproximação do Senhor, de intimidade com o Senhor, porque ele é que mais conhece você. Seus amigos vão lhe frustrar, o dinheiro vai frustrar você, mas ele diz então, eu sei que vocês estão vivendo, então se aproximem de mim, ante ao trono da graça, se aproxime de mim você que está fraco, se aproxime de mim você que está desacreditado. Eu não pequei, eu satisfiz a Deus, a minha oferta, eu sou a oferta. E ele diz então, se achegue. Depois que você entendeu isso, confie,
ante ao trono da graça e receba essa misericórdia. Receba essa graça de acordo com a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Você precisa de um sumo sacerdote, meu irmão? A você que nos visita hoje, a você que já é membro da igreja, você já é suficiente? Você continua ainda com essa forte e firme confissão: não preciso de religião nenhuma, eu não preciso ser evangélico, eu vou achar o meu próprio caminho, todos os caminhos levam a Deus. Saiu da boca do diabo, mas não da boca de Deus. O que sai da boca de Deus hoje para você é dizer: você precisa de um sumo sacerdote, e ele é Cristo Jesus. Sozinho você está frito, perdido diante de Deus. A ira de Deus cada vez mais está se acendendo contra o pecado. Você sabe que o pecado habita em você, você sabe que você é pecador. Refugie-se em Cristo. Refugie-se em Cristo. É Ele que vai levar a Deus. É o sangue dele aspergido sobre você que vai conduzir a Deus. E aí você vai poder entrar no gozo do Senhor. Aí do teu olho vai ser enxugada toda lágrima, sem mais dores. Ou você acredita nesse mundo? Cada dia se fala mais sobre paz, sobre amor, paz e paz, quando não há paz. Pare de confiar em si mesmo. Pare de confiar no mundo e confie no sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Queridos, que nessa noite seja a sua grande oportunidade em que o Senhor te chama para que você possa confiar no Senhor, para que você possa ter segurança no Senhor. Mas veja, preservar firme. Você vai sair daqui e vai amar cada vez mais esse Senhor Jesus. Você vai sair daqui e vai buscar mais a sua palavra. Você vai sair daqui e vai se devotar mais a Ele. Porque eu recebo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Você não vai fazer nada. Ele já fez toda a obra. Mas eu vou preservar firme a minha confissão. E eu vou buscar Ele, as minhas necessidades. Eu preciso resolver o meu maior problema, que é o meu problema com Deus. As outras coisas me serão acrescentadas. Conservemos firmes a nossa confissão. Creamos no Senhor e recebamos misericórdia e graça na ocasião oportuna. Que seja agora, meu irmão, nessa noite, o socorro, porque você tem buscado ao Senhor em sua oração. Ore ao Senhor ousadamente, confiantemente, para que o Senhor salve a sua vida. E creia, meu irmão, porque Ele pode te salvar. Amém.